editar depois. É um prazer muito grande de estar recebendo todos vocês aqui na nossa reunião de estudos do Núcleo do Sono de Araçatuba. Mais uma vez, a gente fala que a questão do evento online, ele tira o presencial, mas nos aproxima de pessoas tão distantes ao mesmo tempo. É muito gostoso a gente poder ter colegas, como eu falei agora há pouco, de várias partes. Já temos colegas até do Peru, viu, Fernanda, aqui nos assistindo agora nesse momento. E pessoal da Bahia, da Liga Baiana do Sono, também prestigiando a gente. Então é bem gostoso, realmente. Essa possibilidade de nos reunirmos na mesma intenção, com o mesmo objetivo, né? Que é o estudo, ao crescimento profissional desse importante assunto que vai ser o tema da aula de hoje, que vai ser sobre a melatonina e a saúde. Antes da gente iniciar especificamente a nossa palestra, eu só gostaria de dar alguns pequenos avisos para o pessoal. Queridos, na hora que iniciar a palestra, vamos só desligar nossas câmeras e os nossos microfones para que não sobrecarregue o sistema e não caia a qualidade da transmissão. Ok? Como é de praxe nas nossas reuniões, a doutora Fernanda vai fazer a sua apresentação e, ao final, aí sim, aí a gente abre as câmeras, abrimos os microfones e vamos fazer aquele bate-papo gostoso, né? Fazendo as perguntas, debatendo alguma dúvida que ficou. Nós temos vários colegas aí que também são estudiosos, né, da endocrinologia, da melatonina. Eu tenho certeza que muitos também podem estar contribuindo aí também. Ok? Bom, para fazer a apresentação da doutora Fernanda, eu gostaria de convidar o nosso colega que já está aqui, o doutor Antônio Mendes Fontanelli, que também, como eu, é um dos coordenadores do Núcleo do Sono de Araçatuba. E a ideia foi dele, viu, Fernanda, de te convidar. Eu concordei de pronto, porque realmente, como eu te falei, é um tema apaixonante, que eu também gosto muito de estudar. E eu tenho certeza que vai acrescentar, agregar muito conhecimento a todos que estão participando. Fontanelli, então, por favor, faça a apresentação da doutora Fernanda. Só o basiquinho, porque se for pegar o lápis dela, nós vamos ficar até meia-noite falando aqui. Verdade, Fagnani. Fernanda, é um imenso prazer apresentá-la, está conosco aqui. A Fernanda Gaspar Amaral, ela é doutora em Ciências da Fisiologia Humana pela USP, tem pós-doutorado também pela Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é professora adjunta do Departamento de Fisiologia e vice-coordenadora do curso de Biomedicina da Universidade de São Paulo. Ela é orientadora de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociência da Unifesp. E ela é uma grande amiga e tem ajudado muito aqui em Araçatuba e o Brasil todo com a pesquisa que nós estamos tendo aqui, junto com o Dr. Marcos Vinícius, o Dr. Daniel, na melatonina em Covid, e junto com a Tiamina também. Ela é uma pessoa que tem nos ajudado muito, e é uma honra estar com você aqui, Fernanda. Por favor, sinta-se em casa, por favor, viu? Muito bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Eu que agradeço a gentileza do convite, Fontanelli, a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite para nós conversarmos sobre um assunto que me é tão caro, né? Eu digo, eu sou bastante suspeita para falar, né? A gente já começa a palestra falando, eu tenho conflito de interesse, né? E o conflito de interesse, na verdade, esse interesse tão genuíno que nós temos pela melatonina, pela pineal em particular, desde a minha graduação. E me é um tema muito caro, então, né? Um tema muito que eu gosto muito e que me aconchega. E eu espero conseguir compartilhar com vocês essa ideia também, né? De como a melatonina interfere positivamente na manutenção da saúde do nosso organismo. Então, vou pedir ao Fontanelli e ao Antônio, por favor, que me ajudem com o tempo, apenas porque se eu estiver realmente, se puderem me avisar, mais ou menos faltando em 5 minutos, assim, só para eu ter uma ideia, tá bom? Para eu não ficar aqui tagarelando com vocês a noite inteira, né? E que a gente possa ter um tempo muito interessante também de compartilhamento. Tá bem? Fica tranquila, Fernanda. A gente estamos juntos aqui. Qualquer coisa é só você me chamar também. Está bem. Então, tá bem. Posso começar a compartilhar a tela?
Eu queria só pedir para fechar as câmeras todo mundo, por favor, só deixar a doutora Fernanda. Ah, tá certo. Uhum. Agradeço. Muito obrigado, Fernanda, por favor. Imagina. Então, tá bem. Vou começar a compartilhar a tela e aí já conversa um pouquinho sobre o nosso software de apresentação para esclarecer algumas coisas acerca dele. Vou colocar aqui no modo apresentação. Em tudo dando certo, vocês já estão vendo a minha tela cheia com uma pintura ao centro, correto? Correto, certinho. Correto, perfeito. Então, está bem. Pessoal, esta apresentação está no software chamado Prezi, que é esse nome que está aparecendo aqui no canto inferior esquerdo da tela. Este é um software usado para apresentação que se assemelha ao que a gente conhece como PowerPoint, que é o que a maioria de nós está mais acostumado, né? O diferencial desse software é que ele tem algumas ferramentas que a gente não encontra no PowerPoint, como, por exemplo, a possibilidade de fazer um zoom na tela em relação a detalhes que se queiram apresentar. As transições dessa apresentação estão bastante leves, não há nenhuma transição muito brusca, mas há algumas descrições de pessoas que se sentem desconfortável com algumas transições mais bruscas, que não é aqui o nosso caso. De qualquer maneira, se alguém se sentir desconfortável com alguma transição, é só sinalizar para que a gente possa fazer de maneira diferente. Uma outra alternativa também é você desviar o olhar quando estiver acontecendo uma transição. Logo eu mostro uma para vocês, e aí vocês vão entender, né, o que seria essa transição, esse zoom na tela, tá bem? Então, vamos lá. Essa é uma pintura representando aqui um fenômeno natural, deixa eu ver se eu acho o meu pointer. Se bem que vocês estão vendo a minha mãozinha aqui na tela, né? Sim. Sim? Ótimo, então. Aqui há a representação artística de um fenômeno natural bastante comum no nosso planeta. Historicamente, não há nenhuma descrição que tenha nos trazido a ausência da alternância dia e noite aqui no nosso planeta. Há um dia, se segue uma noite, e depois um dia, e depois uma noite, e assim desde a formação do planeta, uma vez que esta alternância de dia e de noite, claro e escuro, portanto, está determinada pelo movimento que o próprio planeta faz em torno de seu eixo, como nós sabemos, e além disso, o movimento que faz em torno do Sol, determinando não o dia e a noite, mas sim as estações do ano. E essa conversa, né, esse conhecimento, nós vamos aprendendo desde tenra idade. No colégio, logo aprendemos, né, por que tem dia e noite, por que tem estações do ano, o que isso significa. Contudo, infelizmente, o assunto para por aí. E nós não somos instruídos acerca de como essa variação marca o nosso organismo. E a marcação é absolutamente evidente e importante, né? Então tá aqui essa pintura para nós começarmos com uma figura que acalma, né, a mente, para que a gente possa então entrar no nosso assunto de hoje, essa representação do claro e escuro ambiental que está presente no planeta desde sua formação. É por isso que a gente vai falar hoje. Essa foi uma transição, né, que eu estava comentando com vocês, sobre a melatonina e a saúde, que foi a abordagem proposta pelo Fontanelli para a nossa conversa dessa noite. Então, eu vou passar por conceitos básicos, nós vamos conversar sobre conceitos básicos da ritmicidade biológica, e depois vamos passando sobre alguns dos efeitos da melatonina na saúde, até porque, se a gente fosse realmente enumerar todos, é bastante longo, né? Essa história é bem longa, mas muito interessante e muito desafiadora em vários aspectos. Então, vamos lá. A nossa jornada de hoje começa falando um pouquinho
Então, essa é uma outra transição. Sobre a vida e o tempo. Interessante pensar sobre esse conceito, né? O tempo. Como será que o tempo interfere na matéria viva, né, desse planeta? Essa pergunta é inquietante em vários aspectos, né? Aqui nós temos, então, nosso planeta, claro, com uma montagem para o posicionamento do satélite natural do nosso planeta, aqui América do Sul em destaque. E é forçoso notar que nas melhores estimativas da ciência, com as ferramentas que nós temos de datação e também com as descobertas de fósseis e afins, esse planeta tem 4,5 bilhões de anos. É claro que essas estimativas podem se alterar com o desenvolvimento, né, de técnicas mais apuradas e também com o descobrimento de fósseis diferentes ou outras marcas geológicas que tratam da idade do planeta, né? Mas, por enquanto, a nossa melhor perspectiva aí no cálculo é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos de existência desse planeta. Claro que não com essa distribuição de terras geograficamente determinada da atualidade, não é a que se apresentava, né, no início da formação do planeta, e tampouco a atmosfera e todas as mudanças geológicas que nós conhecemos. Por que é importante sabermos isso e refletirmos sobre isso? Porque estas condições do planeta cunharam aqui a possibilidade do desenvolvimento destas formas de vida que nós temos no planeta, né? Então, esta superfície, com estas porcentagens de gases formando esta superfície, com as diversas camadas desta superfície, com a disponibilidade de alimento desse planeta, a existência de água da maneira que nós temos no planeta, tudo isso em conjunto gera um ambiente que facilita, propicia a vida, a existência e até a sobrevivência de determinadas espécies, né? Então, a gente está falando de um planeta com 4,5 bilhões de anos. E estamos falando também, nas estimativas da ciência, as melhores que temos até agora, do surgimento da vida nesse planeta há mais ou menos ou por volta de 3,5 bilhões de anos. Importante notar, né, esse 1 bilhão de anos aí que o planeta provavelmente não apresentava vida em sua superfície, ou pelo menos essa vida, por enquanto, não chegou até nós, né? Os registros dessa vida, se existiu aí, não chegou até nós. 3,5 bilhões de anos, começa-se então a encontrar, né, vida aqui no planeta. Claro, estamos comentando das vidas, né, das espécies mais basais da escala evolutiva, lá dos primórdios do desenvolvimento da vida aqui nesse planeta. Certamente não estamos falando da espécie humana. Esta, por sua vez, considerando apenas Homo sapiens, e também essas datações têm mudado mais recentemente, com novas descobertas, mas comentando apenas do Homo sapiens, né, e não das outras espécies de hominídeos, nós temos o registro de aproximadamente 200 mil anos de história dessa espécie. Já vi registros apontando até para 500 mil anos, com algumas evidências encontradas, fósseis, né, esqueletos encontrados em algumas regiões do planeta, que trazem a datação até anterior a 200 mil anos, né? O que nos chama a atenção é que essa espécie, então, tem uma história evolutiva nesse planeta, inclusive de desenvolvimento do seu organismo e de enfrentamento de intempéries que vão cunhando modificações genéticas nesses organismos, que é de 200 mil anos dentro desse planeta, né, vivendo nesse planeta. Acontece que de um tempo para cá, por assim dizer, né? Opa, essa conta aqui tá errada, hein? De um tempo para cá, nós aprendemos, aliás, desenvolvemos e descobrimos, nesses últimos 100 anos, formos olhar 100 anos aí de história,
retroativa, é forçoso notar muitas descobertas e desenvolvimento tecnológico bastante importante na espécie humana, facilitando muitos aspectos da vida, com certeza. Inclui-se entre essas descobertas o desenvolvimento da luz elétrica, a criação da lâmpada elétrica por Thomas Edison, que data de 1879. A partir de então, nós temos aqui um histórico de 142 anos a se completar aqui mais para frente no nosso ano de 2021, da presença de luz elétrica na nossa sociedade e no nosso dia a dia. Isso faz com que nós tenhamos o poder, aspas, de quando escurece, quando o sol se põe, acender a luz apertando apenas um botão. Tão simples quanto isso. E isso nos dá a chance de trazer o dia para dentro da noite. Esticar o dia, né? Aquilo que durante 200 mil anos de história dessa espécie era exatamente bem marcado, que é o dia claro e a noite escura, há 142 anos, deixou de ser verdade com um simples apertar de botão. E esse encurtamento artificial da noite certamente traz consequências para a nossa fisiologia, que é uma fisiologia de história evolutiva de 200 mil anos. 142 anos, com certeza, não são suficientes para provocar modificações adaptativas. E, por enquanto, nós estamos realmente pagando a conta, aspas, dessas mudanças que nós estamos fazendo no ambiente em que vivemos. Aqui, nesse momento, estamos falando da luz elétrica, mas poderíamos comentar diversas outras. Isso é importantíssimo para a gente começar a refletir sobre como a nossa saúde é eventualmente modificada por essa interferência artificial. Essa conversa toda que a gente está tendo aqui tem os seus primórdios lá, ainda que indiretamente, com Albert Einstein, como a gente conhece a história desse grande cientista, que trouxe para a física em particular, mas para todas as outras ciências, claro, o conceito do tempo. Não só do tempo, mas também do espaço, e como o tempo realmente influenciava grandezas e conceitos físicos. De maneira bastante importante, ele trouxe essa conceituação do tempo à baila desse racional científico que existia na época, causando toda aquela modificação, quebrando inclusive paradigmas, né, como a gente sabe. E aí, os pesquisadores que trabalhavam com biologia, com a vida, né, no planeta, começaram a se questionar se essa questão do tempo, né, também não seria ou não deveria ser levada em consideração no estudo da vida. Se nós observarmos qualquer espécie que nos interesse, né, podemos escolher a nossa favorita, vamos observar claramente a interferência do tempo nessa vida. Né? As mudanças que acontecem com o passar do tempo, se olharmos uma escala mais macro, mas as mudanças que acontecem dentro das 24 horas, se olharmos numa escala mais micro, dentro de minutos, de horas, dependendo do organismo que a gente está observando, e assim vai. Né? E então, esses pesquisadores começaram a pensar, bom, é importante a gente observar como o tempo interfere com a matéria viva, e cunhou-se, aqui está uma obra de arte de Salvador Dalí, né? O relógio representando aqui o tempo que nos consome, o tempo que se esvai, o tempo que se forma, o tempo que se refaz, né? O tempo que se quebra, uma obra muito interessante para a gente
pensar sobre a nossa relação com o que a gente conhece como tempo, né? E esses cientistas, então, cunharam uma nova ciência chamada cronobiologia, que é bastante nova em relação às outras ciências mais clássicas, que trata exatamente do estudo do tempo na vida, né? Como o tempo interage com a matéria viva. E aí, essa ciência, claro, tem um histórico de estudo, estou resumindo aqui para vocês de maneira bastante simplificada, inclusive, mas depois de muitas experimentações diferentes, abordagens científicas e metodológicas diferentes, um conceito bastante forte e claro nessa ciência é da existência de um relógio biológico central, que eu acredito que eventualmente nós já tenhamos ouvido falar. Esse relógio biológico central, nos mamíferos, vertebrados em particular, não, vamos considerar mamíferos para não entrar nesse nível de detalhe. Nós temos a existência confirmada e já comprovada de um relógio biológico central que se localiza num par de núcleos hipotalâmico chamado núcleo supraquiasmático. Como o nome já diz, logo acima do quiasma óptico. Esses núcleos têm uma maquinaria gênica importante de transcrição e tradução que tem um ciclo aproximado de 24 horas de duração, determinando o que nós conhecemos como genes relógio, que são, por sua vez, formadores de alças positivas e negativas do controle da transcrição de outros genes. Genes esses que controlam o metabolismo de toda a célula. E assim, esse relógio biológico central, através das suas projeções e organizações dentro do sistema nervoso central, orquestra o funcionamento rítmico de todo o nosso organismo. Características importantes desse relógio: ele é autossustentado. Então, essa maquinaria gênica começa a ciclagem na transcrição e tradução desde a formação do núcleo supraquiasmático, ainda durante o período gestacional. E esta ciclagem se mantém de maneira autossustentada por toda a vida. Outra característica muito importante do relógio é que ele é sincronizável. E isso é fantástico, porque morando em São Paulo, por exemplo, de que me adiantaria um relógio que marca as horas de Paris? Não me adiantaria, né? De nada, por assim dizer. Então, é necessário que esse relógio biológico central seja sincronizável a pistas ambientais. Para quê? Para que o organismo possa se adaptar adequadamente ao meio ambiente em que vive. E isso caracteriza a capacidade de perpetuação da espécie. Espécies que não são capazes de sobreviver, de se adaptar ao ambiente em que vivem, tendem à extinção. Então, nosso relógio biológico central é passível de sincronização, facilitando assim a nossa adaptação a diferentes regiões do planeta, que têm ciclos de luminosidade diferentes, como nós sabemos, inclusive a nossa adaptação a diferentes estações do ano e assim por diante. Com isso, já deixo aqui para vocês que a pista ambiental não gosto muito de mais importante, mas assim, que fortemente sincroniza essa maquinaria do relógio central, é a alternância entre a presença e a ausência de luz. Exatamente aquilo que na natureza é expressado desde os primórdios do planeta. Ou seja, a alternância entre o claro e escuro ambiental, a alternância entre o dia e a noite. Esta é a pista ambiental, mas que mais fortemente, por assim dizer, sincroniza o nosso relógio central e, portanto, todo o nosso organismo.
Além desse relógio biológico central, nós temos osciladores periféricos. Então, estes genes relógio que comentamos também são expressos em tecidos periféricos, na verdade, em todas as células do nosso organismo. Esses osciladores periféricos não são autossustentáveis. E aí precisam, por assim dizer, da batuta, aspas, do relógio central hipotalâmico, que organiza a ritmicidade do nosso organismo de maneira harmônica e promovendo saúde. Então, vamos lá. Isso caracteriza o que eu acabei de dizer para vocês, o que a gente chama na ciência de ritmos biológicos. Aqui tem de novo o nosso planeta, mostrando claramente a variação entre o dia e a noite, né? Aqui a África em evidência, a Ásia aqui. E os ritmos biológicos são, então, fenômenos derivados de uma organização temporal que é rítmica e que é endogenamente gerada, determinada geneticamente, inclusive, e que tem características adaptativas. Então, os ritmos biológicos são observados em todas as espécies vivas desse planeta. E essa carga genética de cada uma das espécies determina, então, variações e organizações nessa ritmicidade, com a característica sensacional de, além disso, ser adaptativo. Então, os ritmos não existem nos organismos porque tem dia e noite, ou porque tem estações mais quentes, estações mais frias, não. Os ritmos biológicos existem nos organismos, eles são endógenos. Né? O que a pista ambiental faz é sincronizar essa ritmicidade. E por que essa ritmicidade biológica é endógena? Ora, porque este planeta em que vivemos é cíclico por natureza. As espécies vivas que aqui nasceram, existiram e se perpetuaram, precisaram aprender a prever essa ritmicidade do planeta, para que expressassem uma homeostasia preditiva, que lhes permitisse sobreviver às modificações do ambiente. Sem essa homeostasia preditiva, as espécies não tinham as mesmas condições de sobrevivência. E aí, não se perpetuaram. Então, a organização da ritmicidade biológica é endógena e é intrínseca ao organismo. O que a pista ambiental faz é sincronizar essa ritmicidade. Né? Então, essa aqui é a maquinaria dos genes relógio, que comentei com vocês há pouco. O core central, né? O core central é até uma coisa redundante, de certa maneira, mas o centro dessa maquinaria é composto dos genes bemol, clock, dos dímeros do cry e do per, que temos aqui o cry 1 e 2, o per 1, 2 e 3, o bemol e o clock, e os demais vão fazendo parte das alças acessórias até que nós atinjamos o controle de genes relacionados com o metabolismo celular, determinando, portanto, a variação rítmica do funcionamento dessa célula. Essa maquinaria está presente em todas as células do nosso organismo, sendo que, nos neurônios que compõem o supraquiasmático, esta organização, transcrição, tradução é autossustentada. Essa maquinaria gênica, então, é o que a gente está chamando aqui de relógio biológico molecular, presente em todos os tecidos e células do nosso organismo. Como comentamos, aqui temos, então, uma representação em forma de desenho do sistema nervoso central humano. Aqui um zoom que nos chama a atenção para a região hipotalâmica, são os núcleos que estão pintados de verde na figura, sendo que este mais abaixo e mais anterior é o supraquiasmático, localizado, como comentamos, logo acima da entrada do quiasma óptico, nesse sistema nervoso central.
E aqui, pequenina na ponta da seta, está a glândula pineal. Já vamos falar dela brevemente. Como comentamos, o relógio biológico, então, central está aqui no supraquiasmático e os osciladores periféricos encontram-se em todas as células do nosso organismo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre como isso acontece. Temos aqui um sistema nervoso central de um roedor representado. Aqui o bulbo olfatório é bastante prominente, né? Cerebelo. Esse aqui trata-se de um animal quadrúpede, então a relação sistema nervoso central-organismo é de 180 graus, como a gente sabe. Estruturas, então, expostas aqui na superfície da calota craniana e chamam atenção para essa estrutura aqui em preto, que é o núcleo supraquiasmático desse sistema aqui neural. Então, o núcleo supraquiasmático, sede do oscilador central, está sincronizado ao meio ambiente pelo trato retino-hipotalâmico via neural, que faz a ligação, como o nome diz, entre a retina e o hipotálamo. Claro que a chegada ao núcleo supraquiasmático não é a única via de entrada do trato retino-hipotalâmico, como sabemos, mas é uma via importante para a sincronização desse relógio central ao meio ambiente, mais particularmente a alternância de claro e escuro do meio ambiente. Aqui está o trato retino-hipotalâmico representado. E esse núcleo supraquiasmático, então, precisa conseguir, de alguma forma, transferir ou transmitir a informação da necessidade biológica endogenamente gerada e organizar os relógios periféricos de alguma forma, estando no sistema nervoso central, em duas formas muito interessantes. A primeira delas é projeção para outras regiões desse próprio sistema nervoso central, incluindo regiões aqui do próprio hipotálamo. E uma outra alternativa é o controle de glândulas que produzem hormônios em resposta à organização do núcleo supraquiasmático. De maneira importante, nós temos a pineal produzindo melatonina, glândula do sistema nervoso central, e a hipófise produzindo aquela variedade de hormônios que a gente já conhece. Estes mecanismos são clássicos e importantíssimos como braços, por assim dizer, do relógio biológico central para o controle e a sincronização dos relógios periféricos. E aí, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe aqui. Um recorte da estrutura retiniana, em que nós temos aqui cones e bastonetes acima no desenho, as diversas camadas que conhecemos da retina, e aqui abaixo, as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, que são aquelas responsáveis pela captação de luminosidade no ambiente, mas que não são geradoras potenciais de imagens e de determinação de cores. Elas são realmente detectoras de luminosidade no ambiente. E estas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis contêm no seu citoplasma o pigmento melanopsina, que é então transformado pela incidência de luminosidade nessa camada celular. Este componente molecular é importantíssimo para esta sinalização. A metabolização da melanopsina, a transformação, é o sinal responsável pela transferência dessa informação para o sistema nervoso central. E ele está em azul, não por acaso, mas porque o espectro de luz que ativa a metabolização da melanopsina é exatamente o comprimento de onda da luz azul. Aqui está o pico, por volta de 450 nanômetros, que representa o azul. O azul, como sabemos, está presente na luz branca, como todos os outros comprimentos de onda. Por isso a luz é branca, né? Mas também está presente na luz das telas de nossos aparelhos eletrônicos, quaisquer que queiramos considerar. E aí, se eles estão ligados durante a noite, nós já podemos entender que a sinalização que se passa para o nosso sistema é que o dia continua e a noite não começou. Ainda
que seja noite lá fora, né? Ao nos expormos a luzes brancas durante a noite, ou a telas de componentes eletrônicos sem a proteção devida, estamos sinalizando para o nosso organismo que o dia se estendeu. Podemos reparar aqui no espectro dos comprimentos de onda da luz visível, que temos aqui o azul, por volta de 480, eu disse 450 aqui, me perdoem, eu dei informação errada, o pico está por volta de 480, que é exatamente o que a gente observa aqui no espectro de luz, estando imediatamente oposto nesse espectro ao laranja. Veja que ele faz uma curva aqui, né, e respeitando, nós vamos cair na altura do laranja. Veja que interessante observar. A transição do pôr do sol e do nascer do sol, ou seja, do claro para o escuro e do escuro para o claro, é alaranjada. Isso no pôr do sol é muito fácil de observar, né? Inclusive no outono, mais fácil ainda, né? O pôr do sol que a gente observa, aquele sol que vai se alaranjando de maneira importante, essa é a marcação para o nosso organismo e para todos os organismos vivos no planeta. Claro, estou falando daqueles que têm capacidade de fotossecepção. Esta transição é importantíssima e é ela que marca que nós estamos saindo do claro para o escuro, ou seja, diminuindo o componente da luz azul na luz do ambiente. O inverso é verdadeiro. Na transição do escuro para o claro, nós vamos aumentando a presença do componente da luz azul até que nós chegamos na luz plena do Sol, que tem os seus componentes todos de onda ali, compondo, né, aquela luz. Muito interessante observar a fisiologia, né, e o funcionamento dos mecanismos da natureza. E aí, olhando para isso, a gente precisa entrar um pouquinho no conceito de cronotipo, que é, não sei se todos nós conhecemos, mas vou explicar aqui rapidamente, é a nossa organização temporal em relação ao meio ambiente em que vivemos. Eu vou fazer aqui uma pergunta bem simples, uma análise epidemiológica rápida, né? Para a gente saber, se conhecer um pouquinho. Para quem não conhece o seu próprio cronotipo, essa é uma análise rápida que pode te ajudar a entender um pouco mais a organização do funcionamento do seu organismo em relação ao meio ambiente natural. Então, vamos lá. Podemos colocar aí no chat um eu ou um sim, né? Um eu pode ser melhor, um eu, se você se identificar com a seguinte descrição. Preferência por acordar nas primeiras horas da manhã, difícil de se manter acordado além do seu horário habitual de dormir. Pense em você sem os constrangimentos sociais, ok? Você podendo decidir livremente o seu horário, o horário das suas atividades, como seria o seu perfil? Você teria preferência por acordar nas primeiras horas da manhã? Seria difícil para você se manter acordado além do seu horário habitual de dormir? Se você se sentiu representado, escreva sim no chat, por favor. Eu escreveria sim, que eu sou esse perfil aqui. Quantos nós temos aí, Fontanelli? Ou Antônio? Quantos sim nós temos aí? Com 12 aumentando. Opa! Tá certo. Se você se sentiu identificado com essa descrição, muito provavelmente você é um matutino. Aquela pessoa que 6, 7 da manhã já está feliz da vida, acorda falante, poderia correr uma maratona, faz preferencialmente as atividades durante o dia, e quando vai chegando ali 6, 7 da noite, 8, já começa a entregar os pontos. Já começa a não falar coisa com coisa. Eu já estou quase entrando nesse momento, gente, então vocês têm que me chamar atenção se eu começar a falar coisas estranhas. Eu sou matutina, claramente matutina. Agora, se você não se identificou com esse perfil, me diga se você se identifica com este.
dormem e acordam tarde, especialmente nos finais de semana, apresentam menor tempo de sono durante a semana e maior tempo de sono nos fins de semana. O ciclo vigília-sono é mais irregular e tende a ter baixa eficiência. Utilizam mais cochilos durante o dia, quando podem, claro, e apresentam maior consumo de cafeína do que os matutinos. Se você se identificou com essa descrição, coloca um sim aí pra gente no chat. E aí, quantos nós temos aí, gente? Os matutinos deu 21. Olha. Vamos ver os vespertinos agora. Então, vamos ver os colocando vespertinos. Aqui. Vamos ver. 1, 2, 3. Aquela pessoa 4, que... 5, 6. Opa, tá crescendo. 7 da manhã, essa pessoa não tem vida, gente. Se você acorda essa criatura às 7 da manhã, 6 da manhã, você vai arrumar confusão. Mas 6, 7 da noite, parece que eles ligam no 220. E correriam uma maratona nesse horário, com certeza. Estão animadíssimos, tocam as coisas do meio da tarde para frente, super animados, dormem mais tarde. Vespertinos. E aí, 10 até agora. 10? Mais matutinos do que vespertinos. Mais matutinos que vespertinos. Agora, vou colocar uma classificação que quem já respondeu sim pode eventualmente querer trocar para ela, tá bom? Se você se sentiu representado um pouquinho na descrição dos matutinos e um pouquinho na descrição dos vespertinos, provavelmente você é um intermediário. Opa, esse sinal ficou em cima da minha palavra. Intermediário. Aquele que é o mais maleável, digamos, né, dos 3 cronotipos. Por quê? Se sente bem de manhã, se precisar fazer alguma coisa de manhã, acorda, faz, está proativo, mas se sente bem também no final do dia para fazer as suas atividades. Então, são aqueles que estão ali, como o nome diz, no meio do caminho, entre matutinos e vespertinos. Alguém queria mudar sua classificação para intermediária? Se analisando, né? Não é bem querer, mas se analisando, se enxerga mais como intermediário? Alguém? Sim, pessoal, tem vários trocando, viu, Fernando? Tá certo. Claro que a gente está fazendo aqui um levantamento epidemiológico bastante simples, né, gente? Simplório, por assim dizer, mas existem questionários já validados contra marcadores fisiológicos, aos quais vocês podem ter acesso à internet facilmente, questionário de cronotipo, né? Responder seguindo as orientações, claro, lá do questionário, e descobrir o seu cronotipo. Tá bom? O que a gente fez aqui foi informal, né? Mas vou mostrar para vocês como é essa distribuição na população. Olha lá que bonito. Uma curva de Gauss muito bem feita, né? Isto é geneticamente determinado, então não tem como, eu queria muito ser matutino, eu queria muito ser vespertino, então, mas esse não é algo que a gente consegue mudar, né, pela nossa preferência. Isto é geneticamente determinado. A maioria da população cai nos intermediários, e aí vamos diminuindo em número para matutinos moderados, depois matutinos extremos, vespertinos moderados e depois vespertinos extremos, né? Tendo até alguns de nós com fase adiantada e fase atrasada que poucas vezes são diagnosticadas de maneira adequada quando o paciente chega com esta queixa, né? Porque a análise do cronotipo, infelizmente, não é algo que se faz com certa frequência na anamnese médica, por exemplo, né? E, no entanto, é algo fundamental para o entendimento da saúde do paciente. Pense o seguinte, você está lidando com um paciente vespertino, por exemplo, apenas para dar um exemplo, e solicita a ele que faça exercícios físicos 2 vezes por semana às 7 horas da manhã. Qual é a chance desse paciente aderir a essa indicação terapêutica? Quase nula. E se ele aderir,
provavelmente vai causar danos à sua saúde, não melhorias, né? Porque você está solicitando a um vespertino que esteja ativo a ponto de se exercitar fisicamente muito cedo na manhã, um período em que para ele isso não faz nenhum sentido, né? E assim vai, dei só um exemplo, mas temos tantos outros, né? Então, esta nossa preferência, não só diurna no sentido de ao longo das 24 horas, é geneticamente determinada, lindamente determinada e observada pelo seu perfil de produção de melatonina, mas uma alternativa não invasiva é o preenchimento do questionário, 2 instrumentos que nós temos à disposição pela ciência, que validou estes instrumentos com relação à síntese de melatonina, que é o marcador natural mais fiel, né? Aliás, é o marcador fiel para o seu cronotipo. Eu brinco com o professor Tipola, que tem, alguns de vocês ouviram, né, a fala dele no evento anterior, que aconteceu no grupo. Ele foi meu orientador de pós-graduação, de doutorado, e depois meu supervisor de pós-doutorado. E eu brinco com ele que, quando eu comecei a fazer doutorado, eu sempre fui muito matutina, né, gente? E, aliás, eu sou matutina, né? Sempre fui, não. Eu sou, olha só meu celular querendo brincar com a gente aqui, não é possível isso, né? Ele vai ficar aqui no meio da nossa tela, é isso mesmo? Oh, Deus, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Ah, pronto, vou conseguir empurrar aqui pro cantinho. Pronto, fica aí escondido. Mas eu brinco sempre com o professor que, quando eu comecei a fazer doutorado, ele chegava no laboratório 6 horas da manhã, gente. Eu já estava no laboratório porque matutina também, né? E aí, assim, muito matutino mesmo, né? Eu já estava no laboratório nessa hora também. E com o passar dos anos, ele foi chegando cada vez mais tarde ao laboratório, né? E a gente brincava, e o professor desistiu de ser matutino, só sobrou eu agora no laboratório matutina, né? Mas é muito curioso observar como isso. Ah, mas não é possível que esse negócio vai ficar aqui. Gente, atrapalhando a gente agora. Ah, sai daqui, vai. Pronto, voltando. É muito interessante observar como essa questão do cronotipo é majoritariamente uma, né? Então, Fernanda é matutina, eu reconheço isso em mim desde sempre. Mas na adolescência, todos nós vespertinizamos um pouco. Isso é natural e é esperado, até para proporcionar a sobrevivência da espécie, né? Com o envelhecimento, nós nos matutinizamos um pouco também. E também é esperado, né? Não é uma questão patológica. E é interessante observar esses movimentos ao longo do desenvolvimento, né? Pude observar isso no meu filho, quando ele vespertinizou, eu falei, adoleceu, agora não tem jeito, tá adolescente mesmo. Porque é matutino, de repente ele se vespertinizou. De repente aos meus olhos, né, gente? É claro que não foi de repente, você vai observando o dia a dia e parece que é de repente, mas esses sinais de ajustes nessa preferência são muito interessantes. E é uma tristeza do meu ponto de vista que a sociedade, da forma que está organizada, desrespeita essa organização natural, né? Eu faço votos que nós possamos passar essas informações sempre adiante e que a gente consiga implantar isso na educação básica. Porque se nós fôssemos instruídos acerca disso enquanto crianças, certamente aprenderíamos a nos respeitar e a respeitar a nossa saúde de uma maneira bem mais adequada do que a que fazemos atualmente, né? Mas vamos lá. Então, tá aqui nosso relógio no supraquiasmático que a gente já comentou, e esse relógio central, então, é o responsável por manter a organização desse corpo todo e a sua relação com o meio ambiente, determinando, inclusive, o que a gente falou, né, o cronotipo, a relação que nós temos de preferência com os momentos do dia. E é assim que tudo isso está orquestrado de maneira adequada, fisiologicamente funcionando em perfeita harmonia, determinando o que a gente conhece como ordem. Poxa, isso aqui está em cima das minhas palavras. Ordem temporal interna. A ordem temporal interna nada mais é do que a organização entre as diversas funções do organismo, variando de maneira coordenada ao longo das 24 horas. Essa ordem temporal interna
associada a uma sincronização adequada ao meio ambiente, como a gente comentou, a espécie precisa se adequar ao ambiente para que sobreviva. Essa sincronização adequada, adicionada a uma ordem temporal interna em harmonia, é preditivo e determinante de saúde. Qualquer distúrbio aqui, seja na sincronização, ou seja na ordem temporal interna, tem potencial de gerar problemas na fisiologia. Doutora Fernanda? Sim. Oi, querida, já são 20h50. Se você puder finalizar em mais 10 minutinhos. Vamos lá, Desculpe. gente. Não, muito obrigada pela sinalização. Vamos lá, eu vou firmar o pé aqui, né, para a gente conversar. Então, vamos lá. Para a gente conseguir passar pelo que precisa, né? Então, é assim que o relógio biológico central, né, comunica-se de alguma forma e sincroniza os relógios periféricos. Já vimos uma alternativa de comunicação, vou apontar uma aqui, finalmente, super importante, que é o controle da pineal e da sua produção hormonal, que é aqui apontado a melatonina. Essa não é a única substância que a glândula pineal produz, mas é a que a gente vai falar hoje, e é certamente a mais conhecida das substâncias, inclusive hormonais, que a pineal produz. Glândula localizada no sistema nervoso central, como a gente já viu, então vamos lá passar por isso, né? Tá aqui de novo um sistema nervoso central humano, a glândula pineal localizada aqui acima da lâmina quadrigêmea, você vê os folículos superiores e inferiores aqui nessa foto, bem na entrada do terceiro ventrículo, aqui é o terceiro ventrículo, né? Um lugar estratégico, porque o terceiro ventrículo perpassa os núcleos hipotalâmicos, se nós lembrarmos da estruturação anatômica do nosso sistema. Então, toda a produção pineal, aliás, preciso lhes dizer algo, a pineal está fora da barreira hematoencefálica. Portanto, toda a sua produção cai diretamente no terceiro ventrículo, banhando o sistema como um todo, e cai também na circulação sanguínea, banhando o organismo da mesma forma. Localização estratégica, né, no centro geométrico do nosso sistema e na boca do terceiro ventrículo, perto ali da caixa de controle, né, que é o hipotálamo, como a gente conhece. Na espécie humana, ela pesa aproximadamente 130 miligramas, com 12 milímetros no seu maior eixo, localizada no centro geométrico do sistema, como falei para vocês. Aqui nós temos as células, né, um olhar histológico para a pineal, rapidamente, as células que compõem essa glândula aqui em arroxeado, chamadas pinealócitos, e demais células componentes desse sistema, quais sejam astrócitos, células de glia e fibroblastos, né? E aqui está a melatonina, a estrela de hoje, né? Uma molécula bastante simples, altamente conservada, como estávamos comentando, em todas as espécies vivas em que a melatonina já foi procurada, ela foi encontrada. Desde fungos, algas, seres unicelulares, até seres mais apicais na escala evolutiva, a molécula de melatonina está presente. E é exatamente essa, ou seja, altamente conservada na escala evolutiva. O próprio nome químico já nos diz aqui, né, o que ela é: N-acetil, 5-metoxi e a triptamina, que está aqui desenhada. Um anel benzoico e um pirrólico formador junto com a amina aqui. Então, essa é uma indolamina, cujos radicais, tanto o metox quanto o acetil, dão a essa molécula a capacidade de ser tanto lipossolúvel quanto hidrossolúvel, o que quer dizer que esta molécula é anfifílica e para ela não há barreiras no organismo. Ela atravessa a membrana, celular e nuclear, uma vez que ela é formada de lipídios e ela é lipossolúvel, tanto quanto transita bem em meios à base de água. Meio intracelular, meio extracelular, sangue, humores, líquido placentário, urina e assim vai. É uma molécula altamente conservada, que ainda por cima é anfifílica, né? Esta dupla ligação do anel pirrólico, se nós nos lembrarmos, ela é bastante instável e dá à melatonina a característica de ser o mais potente antioxidante natural já descrito, mais do que vitamina E, do que vitamina C e dentre outros. Por quê?
Porque a quebra dessa ligação instável é capaz de quelar radicais livres tanto de oxigênio, quanto de hidrogênio, quanto de nitrogênio. E esta capacidade dessa molécula provavelmente é uma das justificativas para que ela esteja presente em todas as espécies vivas desse planeta, uma vez que estar nesse planeta, seja em ambiente aquático, terrestre ou aéreo, é produzir radicais livres. E radicais livres em excesso, nós sabemos, são danosos para a manutenção da vida. Nada melhor do que um potente antioxidante presente para combater o excesso de radicais livres. Tá aqui, essa é a melatonina, pititica, 232 de peso molecular, mas com uma potencialidade absurda, né? Vamos lá então, gente. O mecanismo de síntese de melatonina, rapidamente, ela é derivada do aminoácido triptofano, aminoácido essencial que, portanto, precisa ter aporte a partir da dieta. E esse triptofano passa por reação química pela triptofano hidroxilase, que transfere aqui uma hidroxila para o triptofano, gerando 5-hidroxitriptofano, está aqui a hidroxila. Por sua vez, esse 5-hidroxitriptofano vai perder essa carboxila aqui pela descarboxilase, gerando a 5-hidroxitriptamina, ou, como nós conhecemos, serotonina. A serotonina, por sua vez, passa pela ação da arioalquil N-acetiltransferase, uma enzima que vai transferir o acetil aqui, pertinho da amina, está aqui o acetil, gerando a N-acetilserotonina. E ela, então, passa pela ação da hidroxindol-oximetiltransferase, IONT, ou ASMT, como se diz mais contemporaneamente, que transfere o metil aqui para o seu lugar, gerando, finalmente, a melatonina. Essa aqui é o metil. Essa melatonina, como a gente comentou, cai na circulação e cai no líquor também, sendo metabolizada no fígado. Primeiro ela é hidroxilada, depois ela é sulfatada, gerando a 6-sulfatoximelatonina, que é de excreção urinária, sendo essa uma alternativa de dosagem possível e não invasiva, que é diretamente proporcional à produção de melatonina daquela noite, né, 6-fatox da urina da manhã. A meia-vida da melatonina em humanos é 44 minutos, estritamente necessária e fundamental para o seu papel fisiológico, que é a marcação do claro e escuro ambiental. Já vou contar como. Nós temos aqui o núcleo supraquiasmático, que já vimos no relógio biológico central, projetando-se para o paraventricular hipotalâmico. A partir do paraventricular hipotalâmico, nós temos uma via neural conhecida, de projeção para a medula torácica alta, que uma vez, a partir daqui, melhor dizendo, se projeta para o gânglio cervical superior, e daqui para a pineal, sendo esta a circuitaria neural básica de controle do funcionamento da glândula. Essa circuitaria é temporizada pelo supraquiasmático, de modo que a síntese de melatonina tem o seu start, o seu início a cada aproximadamente 24 horas. Quando? Quando é noite lá fora. E é assim que essa síntese está sincronizada ao claro e escuro ambiental pelo trato retino-hipotalâmico, que a gente já viu. De modo que durante o dia, é claro, né? Claro, durante o dia, esta via está silente e não há produção de melatonina. Durante a noite, desde que ela seja escura, nós temos a ativação dessa via, liberação de noradrenalina no interstício da glândula e, finalmente, produção de melatonina. Sendo que essa melatonina cai no terceiro ventrículo e cai também no sangue, sendo um sinalizador circadiano interno importantíssimo. Presença de melatonina no sangue ou no líquor é sinal de que é noite lá fora e que esse organismo precisa expressar todas as funções fisiológicas inerentes à noite. Independente se o organismo é de hábito diurno ou noturno, não importa. O que a melatonina sinaliza é noite lá fora. Expresse todos os componentes fisiológicos característicos da noite para essa espécie. Na espécie humana, isso é repouso, né? Então, vamos lá olhar para essa melatonina como cronobiótico, um marcador de tempo. Olha lá, aqui é um esquema, né? Curva de melatonina, barra escura significa noite escura, barra clara significa dia. Então, a síntese de melatonina pineal é zerada durante o dia e aparece aqui durante a noite, atingindo um pico e um platô e cessa antes do dia começar.
Assim que a melatonina é um marcador circadiano. Sua presença na circulação e no líquor marca a noite. E todas as células leem esse sinal com perfeição. Ela também é um marcador ontogênico, porque quando criança, nós sintetizamos o máximo de melatonina que jamais sintetizaremos na vida, né? Como parte do processo de puberdade, nós diminuímos a síntese a mais ou menos 50%, e a partir daí, vamos diminuindo a síntese com o nosso envelhecimento. E assim que esse hormônio também é um marcador da passagem do tempo naquele organismo. E esse é um processo natural, não sendo patológico. Está aqui um gráfico que representa bem isso, né? Uma criança de 5 a 10 anos produzindo essa magnitude de melatonina durante a noite e uma pessoa com 70 anos produzindo por volta de 20% da produção de um adulto. Isso, novamente dizendo, é natural e faz parte do processo de envelhecimento. Olhando aqui, nós temos então, bem representado aqui, a passagem do tempo ao longo do ano e as estações do ano. Aqui é o solstício de verão, como a gente sabe, é a noite mais curta do ano. A partir de então, a noite vai se alongando, é exatamente onde nós estamos agora, né? A noite está se alongando e nós estamos chegando lá em julho, no solstício de inverno. A partir daí, a noite vai se encurtando novamente, até que nós atinjamos o solstício de verão. E isso acontece ano após ano, ano após ano. Olha o que varia aqui, o comprimento da noite. E se a melatonina é sintetizada exclusivamente à noite, além dela marcar dia e noite, né, pela sua ausência e presença na circulação, ela também marca as estações do ano, sendo um organizador circadiano e sazonal. É assim que em noites de inverno, que são mais longas, temos melatonina por mais tempo na circulação. E em noites de verão, que são mais curtas, temos melatonina por menos tempo na circulação. Sendo esse um sinal hormonal que marca as estações do ano também. Por isso é um marcador sazonal. Chegando lá, hein? Mensagem de hoje: a melatonina, pineal através da melatonina, é um organizador biológico. É o sinal proveniente do relógio que tem a capacidade claríssima de sincronizar os relógios periféricos. Essa mensagem precisa ficar hoje para a gente. Vou passar bem rapidamente. Posso ter uns 6 minutinhos mais? Sim, vamos lá. Sim? Prometo. Sim. Prometo. Então, vou passar rapidamente pelas funções fisiológicas da melatonina, mas essa mensagem queria que ficasse para a gente hoje. Melatonina é um organizador biológico, um cronobiótico importantíssimo para manter a sincronização da nossa ordem temporal interna. Então, vamos lá. Mecanismos de ação da melatonina, vou ser bem simples aqui para vocês. Ela tem mecanismos de ação intracelular direta, molécula a molécula. Lembrem-se que a melatonina atravessa a membrana celular, né, por ser lipofílica. Então, ela pode interagir diretamente com moléculas dentro da célula. Por exemplo, aumenta a eficiência de mecanismos protetores e reparadores do DNA. Os mecanismos mais diversos que vocês encontram em relação a isso. A melatonina é capaz de aumentar essa eficiência, protegendo, portanto, o material genético daquele organismo. Regula a fisiologia mitocondrial, particularmente os complexos da cadeia respiratória, complexos 1 e 4 da cadeia respiratória. Coordena a permeabilidade dos canais iônicos, diretamente se ligando a canais iônicos e interferindo com a entrada e saída destes íons, importantes como, por exemplo, cálcio, mesmo potássio. Tem ação antioxidante, a gente já comentou. Regula o mecanismo de apoptose de maneira importante, mantendo esse mecanismo no balanço correto para a saúde daquele tecido. Regula a divisão celular, atuando diretamente no fuso mitótico e na migração desse fuso para a formação das células filhas. Além de regular atividades enzimáticas de maneira direta, como, por exemplo, a cálcio-calmodulina quinase, que é uma enzima a qual a melatonina se liga e regula a sua ação. Essas são algumas das intracelulares diretas. Também temos receptores de membrana e receptores citosólicos para melatonina, sendo eles o MT1 e MT2
receptores transmembrânicos clássicos, com alças transmembrânicas, e o MT3, uma quinona redutase, sendo esse um receptor citosólico. Também temos receptores nucleares para melatonina, provavelmente da família RZR e ROR, apesar disso ser debatido na literatura atual. Sabe-se que a melatonina tem um receptor nuclear, ainda não se bateu o martelo em qual ele seria, mas a ação dela, através desses receptores nucleares, é capaz de regular várias expressões gênicas, como, por exemplo, de interleucinas, dentre outras, de enzimas antioxidantes e assim por diante. Então, a gente está falando de uma molécula, vou voltar aqui rapidamente, que tem a capacidade de interagir molécula a molécula, porque atravessa a membrana celular, que é capaz de agir através de receptores de membrana e citosólicos, ampliando, portanto, o seu sinal, como a gente sabe, através da proteína G clássica, e que tem a capacidade de agir via receptores nucleares. É um hormônio completo, como a gente diz. Vamos passar aqui rapidamente, então, pela fisiologia. Funções de regulação dos genes relógios, determinando ritmos circadianos e sazonais, como nós já vimos, promovendo temporização tanto do relógio central quanto dos relógios periféricos, regulação do ciclo vigília-sono, promovendo facilitação e temporização do sono, tanto em espécies de hábitos diurnos quanto de hábitos noturnos, combate efeitos do jet lag de maneira bem interessante, sendo inclusive usado pelas equipes da aviação civil norte-americana, por exemplo, tem muitos voos transmeridionais e enfrentam jet lag com uma certa frequência. Regulação do desenvolvimento neural e plasticidade. Então, plasticidade neural é profundamente responsiva à melatonina, que, aliás, age de maneira fundamental para a manutenção desse mecanismo tão importante no sistema nervoso central. Regula o mecanismo de potenciação a longo prazo, que é a LTP, portanto, promovendo consolidação da memória. É neuroprotetora, por ser antioxidante, e, portanto, ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas. Estamos aí, hein? Regulação do sistema cardiovascular é uma molécula hipotensora natural e também é a que ajusta o set point da pressão arterial no tronco encefálico, tão importante para a variação dessa pressão arterial ao longo das 24 horas. Além disso, regula o sistema digestório por estar presente na bile. Aliás, o intestino, gente, produz muita melatonina. Eu não disse isso para vocês, vou falar agora. A melatonina não é produzida só na pineal. A melatonina do sangue, que está presente na corrente sanguínea, é de origem exclusiva pineal. Mas muitos tecidos produzem melatonina para seu próprio uso, e exclusivamente para seu uso, como, por exemplo, o intestino. Territórios em que há muita produção de radicais livres, como no intestino no processo digestivo, por exemplo, e absortivo, produzem melatonina para proteção daquele território. O mesmo acontece na pele, o mesmo acontece na retina, são, por exemplo, órgãos que estão à mercê, por assim dizer, da produção exacerbada de radicais livres, né? Nada como um antioxidante poderoso para tamponar essa produção de radicais livres, que é inerente ao funcionamento do sistema, né? A melatonina protege o sistema gastrointestinal e aumenta a secreção de bicarbonato intestinal, por exemplo. Regula o sistema imune também, sendo oncostática de maneira geral, inclusive usada como coadjuvante no tratamento de tumores estrógeno dependentes, uma vez que ela compete pelos receptores de estrógeno, sendo capaz de diminuir o crescimento daqueles tumores, né? Promove a síntese de citocinas, e a proliferação de linfócitos, além de atuar no mecanismo sensorial da dor e aumentar a atividade das células natural killer, sendo, portanto, imunopromotora de maneira geral. Regula os processos reprodutivos e a mediação materno-fetal, então regula a reprodução sazonal como só poderia ser, porque ela é um sinalizador sazonal, né? E nós, as espécies que nós quisermos observar, muitas delas apresentam reprodução sazonal. Marca a determinação temporal da puberdade, como comentamos também, quando a queda na sua produção é parte desse processo, e age diretamente na programação materno-fetal, fazendo com que aquele feto, a melatonina atravessa a placenta, né? Fazendo com que aquele feto seja, desde seu mais tenro desenvolvimento, temporizado pela mãe,
pela melatonina da mãe, de forma que quando esse bebê nascer, ele vai estar absolutamente pronto para interagir com o ambiente em que ele nascer, para aquela estação do ano, com aquela quantidade de luminosidade, com aquela variação no ambiente. Isso garante, ou pelo menos auxilia sobremaneira, a sobrevivência da espécie. Melatonina também estimula as contrações uterinas do pré-parto na espécie humana, uma vez que, como a gente pode lembrar, o parto acontece normalmente no período de repouso das espécies. E para a gente, isso é presença de melatonina. Regula os processos de anti-envelhecimento, estimulando a proliferação celular saudável, diminuindo marcadores oxidativos e inflamatórios, além de melhorar a sensibilidade à insulina, tanto central quanto periférica. E por esse efeito, é uma reguladora importante do metabolismo energético, regulando também a síntese de insulina e de leptina e organizando circadianamente os processos envolvidos com esse metabolismo energético. Nosso metabolismo energético varia ao longo das 24 horas, como nós podemos imaginar. E isso é regularizado e regulado pela presença e ausência de melatonina. Então, gente, para a gente terminar, e para eu me desculpar por ter passado do tempo e agradecer por estar aqui com vocês hoje, a nossa mensagem é que a melatonina produzida pela glândula pineal e presente na circulação e no líquor enquanto é noite lá fora, desde que ela seja escura, ou seja, que a gente respeite verdadeiramente, né, o ciclo natural de luminosidade, é um importante organizador biológico, fundamental para a manutenção da saúde do nosso organismo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Deixe-me parar aqui para eu ouvir vocês. Esperem um pouco. Parabéns, Fernanda. Muito obrigado, viu, doutora Fernanda? Excelente, viu? Parabéns. Me desculpem por extrapolar o tempo, sempre, né? Se eu não deixar, eu fico aqui até amanhã falando desse negócio. Mas é como a gente conversou no início, né? É um tema tão apaixonante que a gente não para, não se cansa nunca de falar, né? Com certeza, estou à disposição, gente. Gente, vamos fazer as perguntas, então. Tem alguns participantes que levantaram a mão para fazer as perguntas, né? Então, acho que vamos dar preferência para essas pessoas que fizeram com a mãozinha levantada aqui, aí depois eu passo para as perguntas do chat, pode ser? Então, Valéria, por favor, se você puder, eu vou chamando aqui para não virar aquela bagunça de todo mundo falar ao mesmo tempo, tá ok? Tá bem. Valéria, você poderia fazer a sua pergunta? Bom, a minha mão estava levantada, foi hora daquelas perguntas, mas eu tenho, assim, o que todo mundo quer sempre saber é quando repor quando tomar a melatonina para repor, ou se deve se repor. O que você acha desse uso da melatonina, que às vezes até é indiscriminado? Sem dúvida. A reposição com melatonina, a reposição terapêutica, né, com melatonina, tem indicativos clínicos claros. Vou dar aqui um exemplo. Pacientes que desenvolvem tumor de célula germinativa na pineal, por exemplo, e precisam passar pelo tratamento, qual seja com quimioterapia, radioterapia, ou mesmo com a retirada cirúrgica da glândula, esses pacientes, via de regra, vão reduzir a sua síntese pineal de melatonina a zero, né? Com a retirada cirúrgica da glândula vai a zero, claro, e com quimioterapia e radioterapia, dependendo da eficácia do tratamento, também vai a zero. Então, esses pacientes são claramente pacientes com indicação clínica absoluta de reposição terapêutica com melatonina. Outras situações que posso aqui mencionar para vocês são situações de hipomelatoninemia, então são síndromes já caracterizadas, a situação de pacientes com Smith-Magenis, que é uma síndrome de inversão na produção de melatonina, então na verdade você atende com beta-bloqueador durante o dia e atende com melatonina à noite para organizar esses pacientes. Então, as indicações clínicas de verdade são claras. O que acontece é o uso indiscriminado, né? O pessoal, de alguma maneira, entende que é quase como se melatonina fosse bala, né? O pessoal diz assim, eu não dormi bem essa noite, então vou tomar uma melatonina.
pera um pouco, não é bem assim, né, gente? Senão seria mais ou menos assim, eu vou comer um prato de macarronada agora, então eu vou tomar insulina já para dar uma ajudada no meu organismo. Ninguém faz isso, né? Porque isso não tem coerência. Então, da mesma forma, né, a melatonina precisa ser encarada como hormônio, que é exatamente o que essa substância é. E com toda a interferência fisiológica que a gente comentou hoje. Então, o uso dela terapêutico precisa ser feito com acompanhamento médico devido, né? E com observação. Vocês já podem imaginar, estávamos comentando que a melatonina marca a noite para o organismo, né? Comentamos isso, que a melatonina marca a noite para todas as células. Imagina o que é para um organismo se aquele paciente toma melatonina um dia às 8 da noite, no outro dia às 9 da noite, no outro dia à 1 da manhã, no outro dia às 8 da noite de novo. Que regulação rítmica é essa, né? Isso não existe na natureza. Então, veja, o uso da melatonina precisa ser feito de maneira responsável, sob organização de endocrinologistas, de preferência, ou neuroendocrinologistas, ou neurologistas, mas que conheçam a alternativa eficaz e correta de administração. Eu vi que tem algumas perguntas no chat sobre isso, né? Talvez eu tente esclarecer rapidamente, no sentido de que a dosagem, a rigor, deveria ser individualmente determinada. Por quê? Porque nós temos perfis diferentes de produção de melatonina, natural, geneticamente determinado. Nós temos pequenos, médios e grandes produtores na população. Uma outra coisa importante acerca do controle individual da dosagem é que nós não podemos ter escape de melatonina durante o dia. Então, pacientes que estão sob tratamento de melatonina e apresentam sonolência diurna exacerbada, muito provavelmente estão tomando uma dose maior do que a que o organismo deles é capaz de tolerar e responder adequadamente. Qual que é a grande questão? Efeitos colaterais agudos não existem descritos para tratamento com melatonina. Para não dizer que não existem, existe, por exemplo, a descrição de aprofundamento do sono e sonhos vívidos, que muitas vezes são descritos como inconvenientes, por serem até atrelados a pesadelos em alguns momentos. Então o paciente relata essa inconveniência e frequentemente interrompe o tratamento, porque isso de fato é bastante, incomoda, né, bastante. Esse é um efeito colateral que indica, na maioria dos casos, um excesso da dose de melatonina para esse paciente, né? A mesma coisa acontece com escape diurno. Então, pensa, a melatonina está circulante apenas de noite, e isso marca a noite para o organismo. Se a gente está ministrando uma dose mais alta e a melatonina continua presente no organismo durante o dia, como é que a gente vai fazer com o organismo que está recebendo uma sinalização endógena de que é noite e, na verdade, está ativo porque já é dia? Isso promove uma ruptura rítmica daquele organismo igualmente. Algumas alternativas passaram aqui no chat. Slow release era uma opção bastante interessante, porque a gente evita aquele primeiro pico enorme, né, que acontece com a tomada da melatonina que a gente tem disponível no mercado. O ajuste do momento de tomada da melatonina é importante, dentre outras alternativas clínicas, né, que a gente pode comentar mais para frente, só para eu não interromper aqui as perguntas. Ok, vamos para mais uma perguntinha. Maria Ângela Mendes, você pode realizar sua pergunta agora. Maria Ângela? Então vamos para o Jefferson. Jefferson, você está presente? Também não? Tomou muita melatonina e dormiu? Pois é. Valéria de Santana. Estou dando uma de professor fazendo chamada oral hoje. Valéria já foi. Eu fui a primeira. Obrigada até pela resposta e pela aula. Eu já fui. Agradeço. Tá joia. Luiz, meu amigo, Luiz Carvalho. Bom, primeiro, obrigado, professora Fernanda. Obrigado, Fagnani, né, pela possibilidade aí
E excelente, show de bola, uma aula muito boa. Fernanda, existe alguma relação direta melatonina e SALS, síndrome de apneia e hipopneia? Então, você sabe, Luiz, existem evidências na literatura bastante interessantes da presença de apneia e alteração na síntese pineal de melatonina. É claro que eu consigo aqui te dizer com mais certeza sobre evidências experimentais, então isso quer dizer animais de experimentação, mas me lembro de alguns artigos sim que trazem a informação de alteração na síntese pineal de melatonina na vigência de apneia. Interessante até notar que aventou-se até a possibilidade, em um momento, né, de o que era causa, o que era efeito, né? Será que já há uma alteração de base na síntese de melatonina pineal, causando um distúrbio do metabolismo energético, desculpe, não poderia já ser um fator que agravasse uma certa tendência ao desenvolvimento, por exemplo, de apneia, principalmente a relacionada a questão de distúrbio do metabolismo energético de base, né? E é interessante observar que, me lembro também de uma descrição na literatura, tratamento de pacientes com apneia do sono com melatonina, mostrando melhora no quadro. Claro que não há remissão, né, porque as causas não são exatamente assim, a distúrbio na síntese, mas mostrando melhora de alguns sintomas e uma prospecção clínica bem interessante. Então, sim, há essa informação, mas aberta a novas especulações e trabalhos. Fernanda, aí vai uma perguntinha minha dentro dessa linha de raciocínio aí, em relação à síndrome da apneia. Teria alguma relação, por exemplo, pela privação do sono, a baixa produção da melatonina? Fatalmente, ela vai ter uma interferência no metabolismo de alguns hormônios, pela queda da qualidade do sono, né? Principalmente a questão do hormônio do crescimento, por exemplo, que poderia estar influenciando na questão de tônus muscular, e isso iria favorecer ainda mais a questão da apneia. Teria alguma relação nesse sentido? Então, é importante lembrar que, claro, a restrição de sono, considerando que o paciente, né, fique sob fotoiluminação artificial noturna, você terá a diminuição da síntese de melatonina, até podendo zerá-la, né? Então, trabalhadores em turno noturno que estão realmente, né, sob luz a noite inteira, na verdade, naquela noite não há produção pineal de melatonina, ela é zerada, verdadeiramente zerada. Então, para aquele organismo, a noite não existiu dentro daquelas 24 horas, digamos assim, né? Então, sim, vai ter prejuízo até de 100%, né, como estávamos comentando, da síntese pineal de melatonina. É bastante raro, mas pacientes que passam por privação de sono, por exemplo, ou mesmo insônia, mas que não se fotoiluminem, e eu entendo que isso é de fato raro, mas que não se fotoiluminem, ainda que estejam de olhos abertos, ou seja, acordados, mas se mantenham no escuro, a produção de melatonina não é interrompida, porque a sinalização para a produção de melatonina é à noite, presença da noite, desde que ela seja escura. Se nós ficarmos a noite inteira de olhos abertos, né, se estivermos no escuro, produziremos melatonina mesmo assim. É que não é isso que a gente faz, né? Quando a gente está com insônia, vai lá, acende a luz, vai assistir TV, vai na cozinha, vai comer, vai fazer alguma coisa, e a gente se fotoilumina, né, em relação a isso. Mas sim, o distúrbio de produção de melatonina gera distúrbios resultantes na síntese de outros hormônios, principalmente na sincronização da produção desses hormônios, bagunçando aquela ordem temporal interna que estávamos conversando mais cedo, fragilizando a manutenção da saúde, com certeza. Ainda nessa linha, deixa eu te emendar mais uma perguntinha. É muito comum que nem crianças, às vezes até alguns adultos, não conseguirem dormir com a luz, com a ausência total de luz. Sempre gostam de deixar uma luzinha acesa, né? Existe algum tipo de luz que seria menos agressiva, alguma intensidade de luz que poderia, assim, não interferir tanto na produção da melatonina? Sim, a gente chama de luz de conforto, né? As pessoas precisam dessa luz de conforto para adormecer, enfim, terem segurança. A indicação é a seguinte, que não seja branca, em hipótese alguma, né? Que não seja azul então, sem chance, né?
Porque azul é exatamente o comprimento de onda que marca o dia, né? E aí pensa o seguinte, a gente fala, a luz azul tão calmante, tão aconchegante e tal, e acende aquela luz azul de noite no ambiente de descanso. Aquilo está sinalizando para o nosso sistema nervoso central que o dia não acabou, né? A indicação, hoje com a facilidade das lâmpadas de LED e de LED de várias cores, a indicação é que ela seja laranja, uma lâmpada laranja, exatamente como o pôr do sol. A intensidade é a menor possível, aquela que ainda te promove o conforto e segurança de se encontrar no ambiente, caso você acorde, mas que não seja de uma intensidade que chegue a te incomodar para o sono. Né? Então, aquelas lâmpadas de quarto de criança mesmo, de bebê, né, que são bem fraquinhas, mas na cor alaranjada, não ou avermelhada, se não tiver alaranjada, avermelhada, mas branca, azul, verde, nada dessas cores no ambiente de repouso. Legal. Doutora Fernanda, uma outra pergunta aqui. Vamos lá. A doutora Juliana está perguntando em relação aos cegos, como que funciona sim. essa questão da melatonina. E já emendando, tem uma outra pergunta mais abaixo aqui, falando exatamente disso, né? Como que se faria essa reposição nos indivíduos cegos? Certo, então vamos lá. Para os indivíduos que têm deficiência visual, nós temos duas situações distintas a considerar. Aqueles que têm deficiência visual por lesão pré-quiasmática, ou seja, dos olhos até o quiasma óptico, incluindo o quiasma, né? Nós dizemos, então, lesão bilateral retiniana, enfim, degeneração do próprio trato retino-hipotalâmico, do quiasma que seja. Estes pacientes são cegos visuais e seus relógios biológicos também são cegos. Então, o relógio biológico central desse paciente também é cego. Mas isso não quer dizer que esse relógio não é funcionante. Esse relógio continua ciclando, continua determinando a ciclagem desse organismo, mas ele está desatrelado, desincronizado ao ambiente externo. E esses pacientes expressam o que a gente chama de ritmo endógeno e estão em livre curso, como a ciência chama. Quer dizer, a sua flutuação rítmica está desconectada ao ambiente em que vivem, mas eles continuam ciclando. E é interessante que o que sincroniza esses pacientes normalmente são pistas ambientais sociais. Por exemplo, até o início de um programa de TV, em que o paciente atrela aqui, olha, começou tal programa, é hora de eu levantar e tomar banho. Ou é hora de eu jantar. Ou é hora de eu almoçar. Né? 30% desses pacientes respondem muito bem à administração de melatonina. Todas as noites, no mesmo horário, seguindo inclusive a variação sazonal, que é muito importante do ponto de vista clínico, esses pacientes se sincronizam lindamente com a administração de melatonina exógena. Era essa a segunda pergunta? Administrar melatonina, Isso, não era? Isso. Olha, temos uma pergunta aqui bem interessante, que é em relação aos cronotipos. Vamos lá. É o seguinte, deixa eu só achar aqui. Então, em relação aos cronotipos, né? Quando que eles foram estabelecidos e quando eles vieram, se foram determinados em algum período. Pensando lá atrás, na era em que quem saísse à noite seria caça e não caçador, por não termos visão noturna, por exemplo, esses cronotipos talvez não sobrevivessem. Né? É isso mesmo, Aline. Essa é a teoria de desenvolvimento, né? Então, manutenção de um... Veja só, a nossa espécie é de hábito diurno. Ainda que sejamos matutinos, vespertinos ou intermediários, a nossa espécie é de atividade diurna e repouso noturno. Mesmo que os vespertinos durmam mais tarde, o repouso ainda é noturno. E a existência de espécies diurnas e noturnas necessariamente seguiu esse racional que a Aline colocou, que é a disponibilidade de alimento e o balanço de você não se transformar em caça, né? Mantendo o equilíbrio de toda essa cadeia alimentar na natureza. Quer dizer, em algum momento,
o predador precisa encontrar a presa, né? Mas que isso não caracterize a extinção da espécie, né? Então, há esse equilíbrio entre espécies de hábitos diurnos e espécies de hábitos noturnos, com certeza sim. E a individualização, por assim dizer, genética dos diferentes cronotipos, certamente também seguiu essa variação. Né? Para você ver, na adolescência, que eu estava comentando mais cedo, nós nos vespertinizamos. Né? Por que isso? Porque a adolescência é um momento absolutamente propício para a reprodução, né? Para a reprodução humana. E a sobrevivência da espécie depende da reprodução. Ótimo, para isso a gente precisava se vespertinizar um pouco, porque durante o dia, cedo, era hora de sair para caçar, para buscar alimento, para procurar um lugar melhor para estar com a sua família, com a espécie, né? Um lugar protegido, fazer a migração e tal. Qual é o momento adequado, então, para a interação sexual com vistas à reprodução? O final do dia, em que você já encontrou alimento, já encontrou uma nova toca, né, uma nova caverna, por assim dizer, se você estava em migração na época nômade, e já está em segurança. Então, se nós não nos vespertinizássemos, provavelmente a sobrevivência da espécie teria sido comprometida. Nós todos, enquanto adolescentes, nos vespertinizamos como parte do processo, é natural. E isso certamente garantiu a sobrevivência da nossa espécie lá nos primórdios. Né? Eu, que sou matutina, me vespertinizei um pouquinho. Quem é vespertino também se vespertinizou um pouquinho, mas é que quem já era vespertino extremo, esse pouquinho faz muita diferença, né? Para quem era matutina, como eu, talvez um pouquinho mais, está tudo bem ali ainda, né? Qual que é a grande questão que a gente precisa colocar em mente? A sociedade contemporânea, organizada do jeito que ela está, desrespeita o conceito de cronotipo, fazendo com que a gente funcione, aspas, das 8 às 18 no período comercial e que a gente ainda precise trabalhar em turnos noturnos, às vezes alternados, às vezes sol noturno, às vezes mais bagunça do que isso, causando com certeza cronorruptura. O que é isso? Desorganização da nossa ordem temporal interna e da capacidade de sincronização do nosso organismo. Isso é uma fragilidade para a nossa fisiologia, abrindo brechas para o desenvolvimento de doenças. Isso aí. Doutora Fernanda, mais uma pergunta aqui da Aline em relação ao cronotipo também, que ela pergunta assim, né? Os cronotipos que dormem tarde não teriam uma deficiência na produção da melatonina, uma vez que o pico seria entre 3 e 4 horas da manhã e precisaríamos estar no estágio de sono ideal para que aconteça isso? Uhum. Então, quem é vespertino, primeiro, não tem deficiência da produção de melatonina, tá bem? O que acontece com a produção de melatonina do vespertino? Ela começa em atraso em relação aos matutinos. Então, se todos nós fôssemos mantidos no escuro a partir do pôr do sol e tivéssemos a nossa produção de melatonina monitorada, iríamos observar que os matutinos começam a síntese de melatonina mais cedo do que os intermediários, que por sua vez começam mais cedo do que os vespertinos. Contudo, todos irão interromper a síntese de melatonina com a chegada do dia, da luz. Claro que os vespertinos um pouquinho mais tarde, intermediários ali no meio, matutinos um pouquinho mais cedo. Mas o que marca realmente a diferença é o início da síntese de melatonina, que sem dúvida vai se refletir no momento de pico, né? Então, para matutinos, é um pouco mais cedo do que 2 da manhã. 1 da manhã, aí para intermediários vai 1, 2 da manhã, para vespertinos vai 2, 3 da manhã, desde que se mantenham no escuro. Lembrando que não é preciso dormir para produzir melatonina. Para produzir melatonina pineal, é preciso que seja à noite e que você esteja no escuro. Se você está dormindo ou não, esta não é uma condição sine qua non para a produção pineal de melatonina. Contudo, na espécie humana, a melatonina é indutora de sono. Claro, porque a sua produção é noturna e a espécie humana é de descanso noturno, né?
Então, para a espécie humana, a melatonina é indutora de sono. Por isso que é frequente observar nas indicações clínicas que o pessoal costuma dizer, olha, tome por volta de meia hora, 1 hora antes do seu horário habitual de sono. Contudo, é necessário explicar ao paciente que isso não é adequado, que isso fique variando ao longo dos dias. Então, um dia toma, como a gente estava comentando, né? Um dia toma às 8h30 da noite, no outro dia toma 9h30, no outro dia toma às 11, no outro dia toma meia-noite, aí tá difícil, porque um cronobiótico desse jeito é complicado. Né? Difícil, né? Doutora, a gente tem mais algumas perguntas aqui, vamos tentar ver se a gente consegue responder mais algumas. A Najara pergunta o seguinte, que você falou que precisa do grupo metil para a formação da melatonina, ou ela se confundiu? Tá correto. Nós temos, na verdade, é o metox, é o radical metox que vai ali acoplado no carbono 5 do benzoico, né? Que é aquele que tem aquela dupla ligação representada em forma de círculo. Ali tem uma ligação no carbono 5, que é o acoplamento desse radical, formando o N-acetil 5-metoxitriptamina, que é a melatonina. Tá. Tem algumas outras perguntas relacionadas aí à administração que eu acho que você já respondeu, né? A Ana Maria ainda pergunta, doutora, é favorável ao uso mesmo quem tem sono regular? Então, depende da sua... Bom, depende do que a gente chama de sono regular, né? A gente tem feito um acompanhamento de pacientes pinelectomizados de maneira bastante interessante. Pinelectomizados são os pacientes que passaram por cirurgia de remoção da glândula pela questão tumoral que comentamos anteriormente. Ao conversar com esses pacientes, antes do tratamento com melatonina, que aliás o tratamento com melatonina não é feito, via de regra não é feito nesses pacientes, o que é uma coisa bem, assim, absurda de se pensar, né? Qualquer paciente que passa pela remoção da glândula tireoide ou pela sua destruição por rádio ou por químio, recebe T4, né, a vida inteira. Enfim, a remoção das glândulas determina a reposição hormonal. E no caso da pineal, isso não é feito. Mas nós estamos com um trabalho aqui no GRAAC com pacientes que são pinelectomizados ou que passaram por químio e rádio para remissão de tumor na glândula, e, portanto, não tem melatonina circulante. E a gente conversa com eles naquele questionário tradicional de sono, as ferramentas que a gente já conhece, né? E todos eles, não, durmo muito bem, não tenho nenhum problema de sono, tá tudo certo, tá tudo perfeito e tal. A gente diz, tá bom. Aí a gente começa o tratamento com melatonina. E o paciente volta, frequentemente 1 mês depois, depois dos nossos ajustes de dose, né? Ele volta 1 mês depois para uma consulta novamente. Aí é muito frequente observar nos pacientes o seguinte: eu posso trocar a resposta do meu questionário anterior, porque agora eu sei o que é dormir. Antes eu não dormia, eu não tinha a menor ideia do que era um sono regular e adequado. Eu queria trocar a resposta do questionário anterior. E aí a gente normalmente ri, né, conversa com o paciente, o que ele sentiu de mudança e aprimora um pouco, né, esse registro. Os pacientes estão passando por polissonografia antes e depois também do tratamento, mas é frequente a gente observar isso, o paciente dizer subjetivamente, de sua própria vontade, que agora ele sabe o que é dormir, que antes ele não tinha ideia do que é dormir adequadamente. Então, depende do que a gente chama de sono regular, né? Mas partindo da premissa de que não há questões de sono de base, se você tiver alguma justificativa que aponte diminuição da síntese de melatonina, como hipomelatoninemia, ou mesmo a presença de tumor, ou mesmo trabalho em turno noturno ou turno alternado, nós fazemos a preconização do uso de melatonina, sim, mas diante desse acompanhamento médico. Mais uma pergunta aqui, doutora, da Aline também. A melatonina atua junto com a ocitocina na contração uterina para o trabalho de parto. Em um parto que aconteça durante o período noturno ou na madrugada, o uso da melatonina seria uma maneira de induzir ou melhorar o trabalho de parto? E aí eu faço um questionamento também, que na semana passada, no Congresso Paulista de Medicina do Sono, o Dr. Cipolla participou, e eu lembro que uma das respostas que ele deu foi que a
a diminuição drástica da melatonina seria um sinal evidente de que a mulher entraria em trabalho de parto. Ou me parece que é o contrário? É um pico da melatonina que vai fazer ela entrar em trabalho de parto? É o seguinte, ó, a produção materna pineal de melatonina aumenta gradativamente durante a gestação, atingindo seu pico no 3º trimestre. Né? Por que que isso acontece? Bom, várias sinalizações, a gente tem uma tese de uma das minhas alunas de doutorado que está trabalhando nesses mecanismos, né, para entender exatamente quais são os responsáveis pelo aumento da síntese pineal de melatonina durante a gestação, mas o que se sabe na literatura é que isso depende do número de conceptos. Então, um feto, a mãe aumenta de um tanto a melatonina, 2 fetos ela aumenta mais, 3 fetos mais, e assim por diante. Esse aumento na produção de melatonina está atrelado não só à programação materno-fetal, então aquele organismo sendo temporizado pela mãe, né, de maneira muito bonita e importante, mas também da própria proteção daqueles fetos em desenvolvimento, quanto a aumento na produção de radical livre, derivado do próprio processo de desenvolvimento. Então a existência de um aumento da melatonina materna também é protetora em relação a isso. Considerando o parto e considerando a nossa espécie de hábitos diurnos e de repouso noturno, é natural que se espere partos normais, assim chamados, partos naturais, acontecendo majoritariamente à noite. Então, o bebê tem a benesse, aspas, de nascer encharcado, aspas, de melatonina materna. Naquelas mães, vamos pensar lá nos primórdios, que não existia fotoiluminação artificial. Por que isso é interessante? Porque o próprio processo de parto e de respiração é altamente produtor de radicais livres, né? Pense o primeiro jato de ar, lufada de ar, né, que entra no pulmão, abrindo aquela estrutura e gerando a produção de radicais livres, entrando diretamente em contato com o oxigênio do ar. Produção de radicais livres de maneira importante. O próprio processo da passagem no canal de parto e etc. também é estimulador do sistema nervoso central, com produção de radicais livres. Então, a presença de melatonina nesse momento é de fundamental importância para aquele bebê que está atravessando esse processo, esse momento crítico de parto, óbvio, mas também de aumento na produção dos próprios radicais livres. Então, Antônio, o que o professor deva ter falado é o seguinte: quando a mãe não, isso está já bem demonstrado na literatura, quando a mãe não apresenta esse aumento progressivo da produção pineal de melatonina, há fortes chances, grandes chances dela entrar em eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. A melatonina é uma hipotensora natural, como comentávamos anteriormente. E a falta, e a gente sabe que há uma sobrecarga no sistema materno de maneira geral, em relação a vasoconstrição e vasodilatação, né? Todo esse sistema está alterado para nutrição e manutenção do feto, do bebê. E a falta de aumento progressivo na síntese pineal de melatonina é um fator importante de risco para pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Talvez seja isso que o professor tenha mencionado. Uma outra coisa também que acontece, que a literatura traz já com bastante clareza, é que em seguida do parto, na noite posterior mesmo, os níveis maternos de melatonina já começam a voltar para níveis pré-gestacionais. Eu não sei se eu respondi. Não, ela estava falando da ocitocina. Eu acho que, desculpa, eu acabei falando de outras coisas e não respondi, né? Então, ministrar melatonina durante o momento do parto, eu não me lembro aqui de nenhum trabalho científico específico que pudesse te indicar para isso, Aline, com maior assertividade, mas eu não diria, apesar dela organizar as contrações uterinas durante o trabalho de parto, eu não teria certeza absoluta sobre se a administração de melatonina seria adequada nesse momento. Eu precisaria procurar na literatura para ter certeza de que a gente já tem alguma evidência que possa sustentar essa hipótese.
Partos durante o período noturno, que não é o que acontece, eu entendo, né? Mas enfim, partos durante o período noturno, numa sala de parto, em caso de território hospitalar para o parto, que não estivesse tão fotoiluminada quanto as salas que a gente conhece, né? Pela própria necessidade que todos nós certamente sabemos, talvez fossem mais adequadas, né, para esse momento. Mas a gente entende que isso, né, um ambiente cirúrgico, obviamente, é bastante iluminado pelas razões que a gente já conhece. Mas eu precisaria consultar a literatura para ter um pouco mais de firmeza para te responder, se alguém já estudou se a administração de melatonina durante o trabalho de parto facilita esse evento fisiológico. Gente, nós estamos no adiantar da hora já bem. Mas a gente vai atravessar a madrugada, a gente vai apagar as luzes todas e vai atravessar a madrugada. Senão daqui a pouco nós vamos ficar sem melatonina para dormir hoje. Hein? Mas uma última pergunta em relação ao sono, né? Tempo em sono REM pode ser alterado pela falta da melatonina? Pois é, essa pergunta é muito boa em relação ao sono. A arquitetura de sono, como vocês sabem, né, não vou entrar em detalhes aqui, com certeza vocês sabem muito desse assunto, mas a arquitetura de sono, a alternância entre fases, o tempo em cada fase, essa organização toda é fisiologicamente determinado. E os psicotrópicos, de maneira geral, usados para insônia, na verdade, acabam gerando um sono que a gente chama de farmacológico e não fisiológico, né? Que é aquele sono que tem às vezes até uma desorganização importante na alternância de fases, gerando um sono que muitas vezes não descansa a vigília precedente e não prepara o organismo para a vigília subsequente, sendo esse um sono ineficaz, farmacológico, né? O que a melatonina faz é exatamente o contrário disso. É o que a gente chama de sono fisiológico. Organizar, inclusive, a arquitetura de sono. Naqueles mesmos pacientes pinelectomizados que estávamos conversando, há algumas evidências já, a gente está, claro, ainda em momento de coleta de dados, mas há algumas evidências de que a arquitetura de sono desses pacientes foi importantemente organizada com a introdução do tratamento com melatonina. Então, sim. Muito bom, gente. Doutora Fernanda, nossa, a gente tem que agradecer enormemente a tua disponibilidade, a tua participação. Foi um show de apresentação. Ainda tem muitas perguntas aqui, muitos elogios pela sua aula, né? O pessoal te parabenizando. Eu que agradeço, gente. Mas, olha, eu acho que já estamos no horário que a gente pode estar fazendo encerramento. Fontanelli, você gostaria de falar algumas palavras para finalizar? E antes de encerrarmos, vamos fazer a nossa fotinha, hein, gente? Vamos esquecer de ligar as câmeras. Claro. Guilherme, só agradecer a doutora Fernanda. Fernanda, foi sensacional. Você é realmente apaixonada pela melatonina, né? Me apaixona com isso também, viu? Muitíssimo obrigado. E todos participaram também. Aprendemos bastante com você, tenho certeza disso. E teremos outras oportunidades, com certeza, né, Fernanda? Com certeza, gente, é um prazer. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de compartilharmos aqui informações. Eu vi que tem bastante coisa no chat, estou à disposição, mesmo por e-mail. Se alguém quiser entrar em contato, fiquem absolutamente à vontade, tá bom? É um prazer sempre. Eu sou suspeita, como vocês viram, né? Mas é um prazer falar de melatonina e de pineal, sempre estou à disposição. Nossa, foi excelente. Muito obrigado mesmo, de coração. Queridos, vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Gerson, arruma o tupete, por favor. Com certeza. Eu já está arrumado, hein, Fagnani? É isso aí. Edição X, aquela foto gostosa. Legal. Muito obrigado. Gente, uma gratidão a todos que estiveram conosco até esse horário, né? Adiantado agora. Muito bem. Bom ter vocês. Muito obrigado. Pelo apoio, pela participação. Quem quiser postagens em relação, marque o núcleo. Tem uma opção que é você colocar nas nossas vidas. Latas de creme de leite com o limão, só que aí você não pode aquecer. Olha uma receita aqui. Opa! Obrigado. Olha, hoje é o dia do beijo. Então,
Beijo enorme a todos. Fiquem em paz. Deus, cuidem-se. Em breve estaremos juntos novamente. Boa noite. Obrigado, Fernanda. Boa noite. Valeu, amigo. Abraço, Jeff. Boa noite. Abraço, Marcos. Luiz, um abraço. Boa noite, Fonto. Boa noite, Tonelli, Marcos. parabéns. Foguetani, parabéns. Parabéns, Fernando. Tchau, Fonta. Tchau, Renê. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço para todos. Obrigada pela oportunidade, Antônio. Tchau. Valeu, Pagnani. Boa noite. Oi, Patrícia. Obrigado pela presença. Oi. Vamos descalcificar essa pneu aí, Cris. Cris, eu ia te dizer que isso ia dizer pra cerveja ajuda, viu? Não, eu falei, nada disso, hein? Mentira. Álcool diminui a síntese de pneu de melatonina, não vai na dele, não, hein? Cristiane, eu ia dizer que a calcificação, até onde a ciência consegue mostrar atualmente, ela provavelmente é um estoque maleável de cálcio, tá? Então pode ser que você daqui a um tempo faça uma tomografia de novo e talvez não encontre nada de calcificação, encontre menos, isso vai provavelmente variando ao longo da vida, tá bem? Ai, que bom. Foi excelente, viu? Parabéns. Obrigada, viu, Pagnani? Bom ver. Não vai na dele Obrigada. da não, que é mentira, tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu disponibilizarei o vídeo da palestra no nosso canal do YouTube, tá? Eu Ótimo. Depois. Bárbaro, obrigada. Boa noite, gente. Grande abraço. Boa noite. Bom descanso, cuidem-se aí. Boa noite, bom descanso.